Começa agora o Jornada. Todas as semanas nós fazemos uma viagem pelo país para que você possa acompanhar ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a participação dos tribunais do trabalho de todo o Brasil. E na edição de hoje, uma reportagem especial em virtude do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho em 28 de abril. Vamos saber se o número de acidentes de trabalho vem diminuindo no Brasil e a importância da prevenção para manter a saúde e a segurança no ambiente laboral. Ainda sobre esse assunto, vamos saber mais sobre uma doença silenciosa que atinge milhões de brasileiros, a hipertensão. Em 26 de abril, se comemora o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Direto de São Paulo, o programa mostra ainda qual é o papel de uma testemunha em um processo trabalhista. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos ver como são feitos os terrários, também conhecidos como microjardins. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. – 28 de abril é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. A data é um alerta para a importância da prevenção de acidentes como uma forma de resguardar a vida e a saúde de trabalhadores. Mas, infelizmente, o número de pessoas vítimas de acidentes no trabalho ainda é bastante alto. Na reportagem especial de hoje, vamos saber como está o nosso país quando o assunto é saúde e segurança no trabalho e como a prevenção é imprescindível para mudar essa realidade. Veja só. A Previdência Social gastou mais de 26 bilhões de reais com o pagamento de auxílios-doença, aposentadorias por invalidez, auxílios-acidente e pensões por morte de trabalhadores entre 2012 e 2017. Nesses 5 anos, 15 mil trabalhadores morreram por acidente de trabalho. Só no ano passado, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, concedeu mais de 195 mil benefícios por afastamento acima de 15 dias, uma média de 540 afastamentos de trabalhadores por dia. Os números mostram que os acidentes de trabalho afetam não só a vida do trabalhador que foi prejudicado, mas também a economia do país. Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. As atividades com mais ocorrências de acidentes foram identificadas nos setores de atendimento hospitalar, com 10% dos registros, depois comércio varejista e administração pública, com 2,6%. Em 2017, as principais causas de afastamento por acidentes e adoecimentos no trabalho foram relacionadas à fratura de punho e de mão, mais de 22 mil casos foram notificados. Em segundo lugar está a fratura da perna, incluindo o tornozelo, com quase 17 mil registros, e fratura no pé, com mais de 12 mil casos. De acordo com dados de 2017 do INSS, as fraturas estão entre os problemas que causam afastamento superior a 15 dias. Marcelo entrou para as estatísticas como vítima de acidente de trabalho. Ele teve fratura exposta no cotovelo, perdeu 25% dos movimentos do braço esquerdo e ficou 8 meses afastado. O cinegrafista sofreu uma queda após arrumar a iluminação do estúdio de filmagem. Fui subir numa escada para fazer uma iluminação e acabou que a escada abriu, balançou, não sei como é que foi direito, só que eu caí no chão, numa altura mais ou menos de 5 metros, né? Então, com peso, você bateu e foi fratura exposta na hora. Por causa das sequelas que teve devido à queda, o cinegrafista entrou na justiça para receber o auxílio acidente. Para ele, o incidente poderia ter sido evitado se a empresa tivesse tomado alguns cuidados, como fornecido o EPI, equipamento de proteção individual. A empresa não tinha nada, a empresa não me dava nada para usar, não tinha equipamento nenhum para fazer isso, não tinha EPI nenhum. O engenheiro de segurança do trabalho, Paulo Celso, explica que apenas o uso do EPI não impede acidentes. O equipamento de proteção individual, ele não evita o acidente. Ele pode reduzir um dano, né, uma consequência de um acidente que aconteceu.
E a responsabilidade do trabalhador, ela pode ser colocada no meio de um contexto, mas ele não pode ser considerado o único responsável. Você não pode culpabilizar a vítima do acidente. Isso é muito injusto. Você tem que saber que tem uma condição da empresa que levou aquele trabalhador até uma situação de risco e essa situação de risco gerou o acidente. Geralmente são vários fatores, várias causas que levam o trabalhador a chegar nessa condição. Ele pode ter contribuído em parte, sim, mas nunca vai ser a responsabilidade única do trabalhador e da vítima. O Brasil é o 4º país no ranking mundial de mortes por acidentes no trabalho. Segundo o estudo realizado pelo Ministério Público do Trabalho, desde o início de 2017 até março deste ano, a cada 4 horas e meia, um trabalhador brasileiro morreu vítima de acidente de trabalho. O descumprimento de normas básicas de proteção e a falta de informação dos profissionais são as principais causas de morte por acidente de trabalho. Para conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção de acidentes e do adoecimento ocupacional, o Ministério do Trabalho lançou a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CAMPAT 2018. Prédios públicos, como o TST, foram iluminados com a cor verde, em homenagem às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Este ano, a ação reforça a importância de notificar doenças do trabalho. Isso porque os registros nas CATs, comunicações de acidentes de trabalho entregues ao INSS, nem sempre são totalmente preenchidos por causa do desconhecimento em relação às doenças causadas pelo trabalho. Nós temos os 2 tipos de doença, a doença comum e a doença decorrente de um acidente de trabalho ou equiparada a acidente de trabalho. A doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, ela ocorre quando é verificado que aquela doença contraída pelo agente está relacionado diretamente, tem um nexo causal no seu trabalho, ou indiretamente, que tem uma concausa e aquela concausa agrava a doença. Ela é verificada quando uma pessoa ela é encaminhada ao INSS, o INSS, ao fazer a perícia, verifica que aquela doença está no código B91. O B91 é uma doença que é equiparada a acidente de trabalho. Existem diversos tipos de doença ocupacional. Dentre elas, e a jurisprudência hoje tem oscilado muito, é a depressão. Porque a depressão antigamente era tratada como uma doença multicausal, na sua grande maioria. Hoje já se verifica muita depressão decorrente do próprio trabalho. As anotações relacionadas a doenças ocupacionais no Brasil representam menos de 2% das comunicações no país e apenas 1% dos óbitos de trabalhadores são registrados. Enquanto as estatísticas de acidentes de trabalho são contabilizadas com mais facilidade, as doenças ocupacionais não são. De 2012 até 2017, os números mostram queda nos afastamentos por doenças do trabalho. A dorsalgia, dor nas costas, por exemplo, que afastou do trabalho pouco mais de 26 mil trabalhadores em 2012, no ano passado contabilizou 12.073 afastamentos. Sem informações precisas sobre as doenças ocupacionais, as estatísticas não acompanham a realidade. A coordenadora do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, ministra do TST, Delaide Miranda Arantes, observa que com o aumento da informalidade no mercado de trabalho, por causa da crise econômica que afetou o país, a subnotificação pode piorar. O risco da subnotificação, ele agora aumenta com a implementação da reforma trabalhista, da lei da reforma trabalhista, porque foram criados alguns contratos precários, contrato intermitente, a terceirização foi ampliada e o contrato autônomo, né, são modalidades contratuais que com certeza vai aumentar a subnotificação. É uma preocupação que nós temos. Em relação às empresas que contratam trabalhadores, a ministra reforça que uma das funções da Justiça do Trabalho é conscientizar os empregadores sobre a importância de atuar preventivamente na segurança do trabalho. Uma grande contribuição da Justiça do Trabalho para a prevenção é quando a Justiça do Trabalho julga os pedidos de reparações, de indenizações
de danos morais, de danos materiais, as ações de indenizações decorrentes de acidente do trabalho ou de doença do trabalho. Porque essas ações, elas têm dois objetivos principais. Um é o reparo da vítima e o outro é o efeito pedagógico. Porque na medida em que a empresa se vê na obrigação de reparar aquele dano que foi causado, ou por negligência, ou por falta de utilização dos equipamentos de proteção, ou por não ter implementado medidas preventivas, esse efeito pedagógico da condenação, com certeza ele se reveste em medidas preventivas, porque é muito mais vantagem para a empresa investir em prevenção do que depois arcar com as consequências das indenizações, e não é só das indenizações, porque tem a consequência da produtividade, porque interfere na produtividade, tem as consequências emocionais para o trabalhador, para a família do trabalhador. Os prejuízos para a empresa, eles são enormes, e aí eu retorno na questão da importância da prevenção de acidentes do trabalho e de doenças que decorrem do trabalho. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, uma doença silenciosa, a hipertensão. E ainda hoje, no Meu Trabalho é uma Arte, vamos ver como são feitos os terrários, também conhecidos como microjardins. Nós voltamos em instantes. A Justiça do Trabalho busca aprimorar os serviços oferecidos ao cidadão e a gente confere muitas dessas iniciativas agora no JT em Ação. O presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, assinou o protocolo de intenções com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, visando o fortalecimento do cumprimento da Lei de Aprendizagem. As ministras Kátia Magalhães Arruda e Maria de Assis Calcin, coordenadora e vice-coordenadora do Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, respectivamente, também participaram da solenidade. O acordo prevê o incentivo de ações de aprendizagem a fim de aumentar o número de jovens e adolescentes do meio rural inseridos no mercado de trabalho, melhorando a empregabilidade e a qualificação de aprendizes no campo. Durante o lançamento da 10ª edição do livro Indenizações por Acidente de Trabalho ou Doença Ocupacional, de autoria do desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, o TRT de Minas Gerais promoveu um colóquio com o tema Questões Controvertidas Atuais no Direito do Trabalho. Atuaram como expositores o ministro do TST, Cláudio Brandão, que proferiu palestra sobre os impactos da reforma trabalhista na jurisprudência do TST, e o juiz da 23ª Região, André Araújo Molina, que tratou da temática reforma trabalhista e direito intertemporal na visão do STF. A Comissão Permanente de Gestão Ambiental do TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, promoveu o curso de Gestão Socioambiental, que abordou conceitos de sustentabilidade, assim como tópicos da resolução do CNJ que dispõe sobre a criação e competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e do ato conjunto do CSJT e do TST, que institui a Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho. O objetivo foi o de sensibilizar os servidores para a importância do tema e promover uma discussão sobre a elaboração do plano de logística sustentável no âmbito dos TRTs. Uma doença que aparece de forma silenciosa e que é considerada grave. A hipertensão não escolhe idade nem sexo. Pode atingir qualquer pessoa, mas há formas de controlar a doença. Vamos saber mais no quadro Saúde e Segurança no Trabalho. Uma doença silenciosa que atinge mais de 30 milhões de brasileiros. Conhecida como pressão alta, a hipertensão está relacionada com a força que o sangue faz contra as paredes das artérias para conseguir circular por todo o corpo. A doença pode atingir crianças e idosos, homens e mulheres de todas as classes sociais. Isso quer dizer que muita gente pode ter hipertensão e nem saber disso.
A hipertensão é uma doença crônica associada tanto a fatores genéticos como a vários fatores de risco, como obesidade, tabagismo, má alimentação, falta de atividade física, alto consumo de álcool, drogas também. As pessoas que têm histórico familiar de hipertensão têm que ficar mais atentas ao desenvolvimento próprio da doença. Yolanda Alves descobriu que era hipertensa durante o parto da filha. Ela contou que até então nunca havia tido nenhum sintoma que a deixasse preocupada, apenas dor de cabeça e na nuca. Hoje toma medicação regular, mudou a alimentação e parou de fumar. Mas mesmo com os remédios, a auxiliar de serviços gerais teve um pico de pressão após presenciar uma manifestação no local onde trabalhava. Quando eu subi não tinha nada lá no térreo, né? Quando eu desci, eles já estavam lá embaixo. Quando o elevador abriu, eles estavam tudo na porta. Aí eu assustei. Aí foi só isso. Como minha cabeça começou a doer, aí lá tem a brigada, né? Aí eu pedi para ferir minha pressão, aí ela estava bastante alta. Quanto que ela estava? Estava 27/15. A pressão arterial comum é considerada normal entre 120/80 ou 12/8. Para a pressão ser considerada alta, esses valores precisam ser maiores ou iguais a 14/9. De acordo com dados da Previdência Social, de 2013 a 2017, houve mais de 67.100 afastamentos por hipertensão no Brasil. Com certeza pode afetar o trabalho. Dependendo do tipo de trabalho, pode colocar em risco algumas vidas. Por exemplo, motoristas de ônibus. Se durante a atividade tiver um pico hipertensivo e tiver uma lesão de órgão-alvo, pode ter um AVC, ocorrer um acidente de trânsito. Então é uma doença que tem que ser levada muito a sério e tem que ser tratada a sério também pelos pacientes. A hipertensão é muito séria. Se não for tratada, pode gerar graves doenças como ataque do coração, acidente vascular cerebral e problemas nos rins. O maior problema que temos hoje na incidência de hipertensão e nas complicações, que é a doença hoje que mais mata no Brasil, é a hipertensão e suas complicações, tá? São as mortes por doenças cardiovasculares. A hipertensão é a principal causa de morte por doença cardiovascular. Mas a doença tem tratamento. Segundo a médica, em alguns casos, basta a mudança de estilo de vida para controlar a pressão. Mas há outros em que é necessário o uso de medicamentos. Isso daí vai muito do individual. Alguns pacientes, a gente pode iniciar medidas não farmacológicas, que são apenas orientações quanto à mudança de estilo de vida, que são orientações dietéticas. A dieta hoje é indicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é a dieta DASH, para controle da pressão, perda de peso, cessação de tabagismo, atividade física regular, no mínimo 150 minutos por semana, e redução do consumo de álcool, tá? E a redução da ingestão de sal, né? No mínimo 2 gramas por dia, que é um sachêzinho. Por isso, o conselho da cardiologista é a prevenção e atenção a possíveis sintomas, como dores de cabeça e o aumento da vontade de ir ao banheiro, principalmente durante a noite. Hoje as pessoas têm acesso aos aparelhos digitais, né? Que eu não aconselho muito os de pulso, os semiautomáticos, que são os de braçadeira, que são mais fidedignos do que os de pulso, e podem acompanhar em casa. Se começarem a ver que os valores estão um pouco alterados, procurar um médico. No próximo bloco, direto de São Paulo, qual é o papel de uma testemunha em um processo trabalhista? E no Meu Trabalho é uma Arte, como são feitos os terrários, também conhecidos como microjardins? Nós voltamos daqui a pouco. Ser testemunha é simples, mas é preciso obedecer algumas regras. Confira na reportagem do TRT de São Paulo qual é o papel de uma testemunha em um processo trabalhista.
Daiana já foi convocada várias vezes para ser testemunha em processos do trabalho. Já esteve do lado do reclamante e também do reclamado e considera o procedimento tranquilo. O juiz me deixou bem à vontade, né? A segurança é muito importante, eles foram sempre muito seguros, tranquilizaram, né? Então eu fiquei bem à vontade. Para ser testemunha, basta ser chamado pela parte ou pelo advogado. Mas se a pessoa faltar à audiência, o juiz pode determinar a intimação, por conta própria ou a pedido da parte. Se mesmo o intimado, a testemunha, não comparecer, um oficial de justiça pode ser enviado para acompanhar a pessoa à audiência, garantindo que ela vai estar presente. Qualquer pessoa convocada para testemunhar, seja ela empregada de qualquer área, não pode ser impedida por seu empregador de comparecer à audiência. A garantia está prevista nos artigos 729 e 822 da CLT, como explica o juiz Marco Antônio, da 27ª Vara do Trabalho de São Paulo. Basta que ela peça um comprovante de comparecimento que toda a vara entrega, toda a secretaria fornece no ato, e ela apresente isso para o empregador. O empregador, por disposição expressa legal, não pode efetuar o desconto. Se efetuar o desconto, esse é um desconto irregular que pode vir a ser acionado na justiça por isso. Ou pode, inclusive, reclamar junto ao sindicato de classe. Uma vez na sala de audiência, a testemunha não pode mentir. Esse compromisso, inclusive, é assumido antes do depoimento começar. A testemunha que mente ou esconde fatos pode sofrer consequências na justiça criminal e também na justiça do trabalho. É que a reforma trabalhista estipulou que a testemunha que mentir ou esconder fatos durante seu depoimento será condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. No TRT2, essa novidade já condenou uma testemunha a pagar multa de R$ 12.500. O caso aconteceu na Vara de Caieiras. A quantia deve ser convertida a favor da parte prejudicada pelo depoimento falso. O juiz Marco Antônio explica como é feito esse cálculo. O valor da litigância de má-fé está expresso agora. Superior a 1% até 10% do valor atualizado da causa. Não tem um parâmetro para colocar 1% ou 2%, é o juiz que decide diante das circunstâncias. O juiz do trabalho deve ainda oficiar o Ministério Público Federal para saber se a prática se enquadra como crime de falso testemunho. Neste caso, oficia-se ao Ministério Público ou a Polícia Federal para instauração de inquérito policial com cópia do depoimento da parte e com cópia do depoimento da testemunha para que ela responda o crime. Mas, falando a verdade, não há nada a temer. Daiana, por exemplo, não descarta a possibilidade de testemunhar outras vezes. Tanto para o lado da empresa como para o lado da pessoa, uma informação que alguém tenha, né, é muito válida. E quanto mais testemunha tiver, melhor. Imagine poder carregar um pequeno jardim de um lugar para o outro. Os terrários enchem os olhos e ajudam na preservação do meio ambiente. E em tempos de economia sustentável, há quem esteja transformando essa paixão por plantas em profissão. É o que você confere no quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje. Meu nome é Laura Furtado, eu tenho 24 anos e eu sou artesã, trabalho com terrários. Comecei a fazer os terrários em dezembro de 2016. Começamos vendendo para amigos próximos, com o intuito, na verdade, de comprar uma câmera fotográfica, porque ele gostava muito de fotografia e aí a gente queria mexer com fotografia. Aí a gente começou a fazer, começamos a gostar, foi dando certo e conseguimos comprar a câmera, mas o pessoal foi gostando, foi tendo muita aceitação e aí a gente foi continuando. O meu namorado, ele é agrônomo, a gente somou as nossas paixões, os dois apaixonados pela natureza, por plantas, e aí a gente somou essa paixão e começou a fazer os terrários. A gente busca assim, se inspirar em paisagens naturais, em praias. A gente ama viajar, ama cachoeira, ama a natureza, assim. E aí a gente está sempre buscando lugares para se inspirar. A gente tem mais ou menos a paisagem em mente,
pega os materiais, assim, os vidros, a gente trabalha com vidros reciclados, vidros de primeira linha. E aí começa a montagem processo por processo. A gente tem que colocar uma camada de pedras, depois a terra, fazer toda a lavagem, esterilização do musgo para tirar qualquer tipo de bactéria, de fungos. E aí a gente vai montando, faz um processo de montagem com vários terrários ao mesmo tempo, né? E aí a gente passa assim, um dia inteiro produzindo. Em um dia a gente varia a produção entre 30 e 40 terrários, e é nessa média. Os preços eles variam assim de acordo com o tamanho, a dificuldade que a gente tem. Às vezes um vidro com a boca muito pequena, a gente tem bem mais dificuldade de fazer do que um terrário maior, assim. A gente trabalha, assim, basicamente um composto orgânico que tem todos os nutrientes necessários para as plantas e variedades de musgos e suculentas. Os terrários fechados, eles são todos feitos com musgos. A gente trabalha com 4 espécies diferentes de musgos. E para manter, a gente deixa ele sempre fechado. Borrifa água em média 1 vez por mês no interior do vaso. A luz ideal para esse tipo de planta é luz artificial ou sol indireto. Ela não pode ficar exposta ao sol direto. A luz solar direta, ela pode aquecer muito o sistema, né? E aí a umidade do ar vai estar muito quente, assim, ele pode acabar cozinhando a planta, literalmente. A gente fica sempre, tá num mundo de tantas tecnologias, e poder ter um pedacinho da natureza ali com a gente, sempre pertinho, é muito bom. Fazer terrários hoje é o que me deixa mais feliz, assim, é o que me mantém e eu sou movida a isso, de fazer terrários mesmo. E eu pretendo poder fazer em uma escala maior, assim, e ter minha loja de plantas futuramente, trabalhar sempre com isso mesmo. E o Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.